Bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Terra dos Milagres. Sou a professora Lúcia Ávila, turma Adultos 1, e hoje nós vamos à primeira parte da lição 12, que é a fornalha e o segundo sonho de Nabucodonosor. O texto básico da nossa lição está no livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 1, no capítulo 4, versículo 37. Nosso texto devocional, Apocalipse 11, 15 e o 19. Nosso versículo-chave está em Daniel 4, 25, que é o que está aqui. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E o alvo da lição? O estudo desta lição nos dará condições de entender que impacto um testemunho fiel e corajoso pode causar em um mundo hostil. A introdução da nossa lição fala aqui sobre a preocupação que Nabucodonosor estava com a possível desintegração de seu vasto império. O Império Babilônico havia alcançado muitas nações. Muitas nações. Ele havia conquistado, havia unificado no seu reino muitas nações. Então, como evitar que povos, nações e gente de todas as línguas deixassem de prestar obediência a ele, monarca absoluto de todos? Já foi sugerido que a imagem de ouro que mandou fazer fosse dele mesmo. No primeiro sonho, era ele a cabeça de ouro. Agora queria não ser só a cabeça, mas o corpo todo. O culto ao rei, como a um deus, seria exigido mais tarde sob Dario, o Medo. E depois, séculos, imperadores romanos seriam cultuados como deuses. Seja como for, parece que Nabucodonosor queria conseguir a unificação do império sob o efeito de uma religião única e oficial. Ele estava usando a religião para modificar uma situação política. Logo mais, iria aprender que é Deus quem muda as políticas dos homens, avaliando-as e julgando-as como soberano. A religião verdadeira modifica a política e não vice-versa. Então, no decorrer aqui da lição, nós vamos poder avaliar pela palavra de Deus, nós vamos poder avaliar todas essas questões que esses reis, e aqui no caso ainda o Nabucodonosor, como eles pensavam que podia dominar o mundo, as terras, as pessoas, e que eles já se colocavam na posição de um Deus. No nosso tópico 1, vai nos falar sobre a imagem e a fornalha. Esse relato está em Daniel, capítulo 3, do versículo 1 ao 23. Aqui no nosso ponto 1, nos fala que a estátua foi erigida no campo de Dura, provavelmente perto da capital. Todas as autoridades estavam ali reunidas. Vamos ler aqui, Daniel, capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Versículo 2 diz assim: o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos e presidentes,
os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nosso tópico 2 aqui, a ordem para adorar a estátua de ouro. Está em Daniel, capítulo 3, versículos 4 e 6. Vamos ler aqui. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. E é evidente que todos se prostraram diante da imagem. Todos não, menos os 3 jovens que já tinham o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram os amigos de Daniel. No versículo 7 diz assim: portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Logo veio a denúncia. Em Daniel 3,12, nós já vamos ler a denúncia. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. E o imperador ficou enfurecido, e ele repetiu a ordem e a ameaça. Está aqui no versículo 13 a 15. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Mesaque, Sadraque e Abidnego, e trouxera estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor. Ele disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Estas foram as palavras do rei Nabucodonosor, que estava enfurecido com os 3 jovens que não se prostraram diante da imagem que ele havia levantado. No nosso ponto 6, o rei sentia que ele era o Todo-Poderoso. Nós já lemos aqui em 3,15 que ele deu um ultimato aos jovens, e dizendo assim: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E a resposta dos jovens era um testemunho claro ao Deus que serviam. Vamos ler aqui do 17 ao 18. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei.
E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Tremendo esse testemunho. Tremendo testemunho desses 3 jovens que preferiram correr o risco, o perigo de morrer numa fornalha de fogo ardente, a servir a outros deuses, a adorar ao que quer que fosse, que não fosse o seu Deus único e verdadeiro. Aqui essa ilustração, com o versículo 17. Se formos atirados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Nós vemos aqui os 3 jovens na fornalha e um 4º homem ali, dando livramento. O Deus verdadeiro vindo ao encontro dos seus filhos. E qual a lição que o livro do profeta Daniel, com esse episódio da fornalha ardente, nos traz, deixa para nós hoje? Fidelidade, confiança e testemunho. A fidelidade desses jovens nos enche de espanto. Preferem morrer queimados a adorar uma imagem de ouro. Eles sabem que tanto Deus pode querer livrar, como pode não querer salvar a vida da fornalha. Há crentes que só conseguem confiar em Deus quando Ele faz o que se espera. E você? Que tipo de confiança tem no seu Deus? É interessante nós pensarmos nisso, porque o Senhor requer de nós, no nosso relacionamento com Ele, uma confiança irrestrita. É confiar mesmo que as circunstâncias nos mostrem que são adversas a nós. É confiar mesmo que haja perigo de morte. É confiar sabendo que Ele pode fazer. É ser fiel. Fiel é testemunhar da grandeza do nosso Deus. E em tempos de testemunhos tão fracos que estamos vivendo, em tempo de testemunhos diante de situações adversas, as pessoas se desmoronam, se desanimam, pensam que o Senhor tem que fazer tudo quanto elas querem, a tempo e a hora. Então, precisamos prestar bastante atenção nesse testemunho de fidelidade. Precisamos ser fiéis a nosso Deus, diante das pessoas, diante dos ímpios principalmente. Porque Ele requer isso de nós, Ele requer fidelidade de nós. Às vezes Ele nos põe ou nos permite estar em situações como essas, desses 3 jovens aqui, para ver até que ponto vai a nossa fidelidade a Ele. Até que ponto a nossa confiança está realmente arraigada nele, que Ele é o Senhor e que pode todas as coisas. É um testemunho que Ele requer de nós, vivo e fiel, diante dos homens, diante dos povos, das autoridades. E é bom nós lembrarmos que estava ali muitas autoridades. Muitos povos estavam ali representados por aquelas autoridades, ali todas diante daquela estátua. E não fazer o que o rei havia mandado era botar ali a sua cabeça a prêmio. Mas eles foram fiéis ao Senhor. Foram fiéis, porque sabiam em quem tinham crido e sabiam em quem
a quem serviam, sabia em quem confiavam. Testemunho lindo e maravilhoso que precisa ser seguido por nós. Precisamos assumir verdadeiramente um estilo de vida de servos e servas de Cristo, de servas e servas do Deus vivo, poderoso, único e verdadeiro Senhor. No tópico 2, nós vamos ver aqui o livramento de Deus. Deus não os livrou da fornalha, mas livrou-os na fornalha. O profeta Isaías, no capítulo 63, no versículo 9, nos traz uma declaração linda. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. O próprio Senhor esteve na fornalha com eles. Daniel 3, 25, 28. Vamos ver do 24. Então o rei se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Olha que lindo, que coisa linda, que maravilhoso. Sai essa nossa ilustração aqui, essa figura, nos mostrando essa cena. Versículo 26 diz assim: então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Oh, glória a Deus! Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Que coisa fantástica e maravilhosa. Que testemunho fantástico e maravilhoso que esses jovens deram. E o Senhor mostrou o quanto é fiel, o quanto é presente na vida dos seus servos, mesmo que estejam passando por um momento tão terrível quanto esse. Ameaça de morte, ameaça de morte. O Senhor estava ali. E o Senhor deixou que eles fossem para a fornalha, para provar para aqueles homens, para aquela terra, para aquele reino, para aquele rei que se achava tão poderoso, que ele é Senhor, que ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Glórias para sempre ao Filho de Deus, ao Rei dos reis, ao Senhor dos senhores, que está conosco em todos os momentos e que não nos deixe, nem na fornalha. Ele se coloca conosco no lugar, na situação. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Glórias, pois, ao Senhor nosso Deus. E o que é
Daniel nos ensina para hoje. Vamos ler aqui o capítulo 3, versículo 28 a 30 deste livro. Depois desses acontecimentos, falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Que coisa maravilhosa! Então, diante desse testemunho fantástico desses 3 jovens, 2 coisas aconteceram. O nome do Senhor foi glorificado. O rei chegou a fazer um decreto para que ninguém blasfemasse do Deus deles. O decreto não era para que servissem ao Deus dos jovens, não. O decreto foi para que não blasfemassem contra o Deus deles. Seriam punidos severamente com a vida. Então o nome do Senhor foi glorificado e o rei ainda deu testemunho, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Testemunho, um rei ímpio, terrivelmente ímpio, deu um testemunho glorioso do Senhor. Não há Deus que possa livrar como este. E o segundo acontecimento foi que os jovens foram promovidos dentro da administração do reino babilônico. Quando nós servimos ao Senhor com fidelidade, com confiança, crendo verdadeiramente que Ele pode todas as coisas, o Senhor cuida de nós. Cuida de nós e nos faz prosperar na terra da nossa aflição. Já aconteceu com José, agora acontece com esses jovens, aconteceu com Daniel. E o Senhor os fez prosperar. Onde eles estavam cativos, lembrem-se, eles estavam cativos, eles eram escravos. Eles estavam longe do seu povo, da sua terra, da sua parentela. Mas o Senhor estava com eles. O Senhor, o Deus eterno, poderoso, grande, tremendo, terrível e temível, estava lá, na fornalha, estava lá no cativeiro com eles. Não os abandonou e estava provando a eles que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que Ele é quem governa. Ele é quem dá todo o poder que os homens pensam que tem. Foi o Senhor quem deu. Ele dá e tira a hora que Ele quer. Então, o Senhor é poderoso e tremendo. Então, aqui nós fizemos a primeira parte da lição 12. Vamos para o próximo tópico, mas eu vou encerrar aqui esse vídeo e vamos abrir um outro vídeo para não ficar tão extenso. Então, eu convido a você a continuar assistindo o próximo vídeo, que nós vamos falar sobre o segundo sonho de Nabucodonosor. E vamos continuar vendo o testemunho desses homens e vendo o nome do Senhor ser glorificado. Que o Senhor nos abençoe com graça sobre graça, para que possamos também ser testemunhas vivas do seu poder, da sua glória. E que muitos se dobrem ao Senhor
através das nossas vidas, do nosso testemunho de vida. Que o Senhor nos abençoe.